E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. OIT, no caso seria a Organização Internacional do Trabalho, adverte que o coronavírus pode criar uma geração perdida de trabalhadores mais jovens. Não sei, né? Vamos ver. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 8,8% das horas de trabalho globais foram perdidas no ano passado, devido à pandemia de coronavírus. A OIT diz que a queda é equivalente a 255 milhões de empregos em tempo integral. Isso é quase 4 vezes o número perdido na crise financeira de 2009. Mas falar que vai criar uma geração como é que se fala assim? Criar uma geração, vamos ver uma palavra para isso. Exagero? É isso aí. Falando a NHK, no caso a NHK, a emissora aqui do Japão, o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Guy Ryder, fez uma comparação gritante. Estamos chamando isso de o maior choque para os mercados de trabalho globais desde 1930. No caso, desde a Grande Depressão, disse ele. O relatório da OIT, divulgado em 25 de janeiro, expôs o efeito das finanças das pessoas. Essas perdas maciças resultaram em uma queda de 8,3% na renda global do trabalho, antes que essas medidas de apoio fossem incluídas, equivalente a 3,7 trilhões de dólares, ou 4,4% do PIB global. É muita grana, mas de qualquer maneira, assim, falar uma geração assim, eu achei um pouco de exagero, né? Os dados da OIT mostram que as mulheres foram as mais afetadas do que os homens. Globalmente, as perdas de emprego para as mulheres foram de 5%, em comparação com os 3,9% para homens. As mulheres sofreram muito durante a crise, tanto em termos de perda de emprego ou horas de trabalho, quanto a renda de trabalho, diz Ryder. É porque muitas dessas pessoas também, no caso das mulheres, fazem trabalho de meio período, né? Por causa de crianças, família, etc. Então, já viu, né? Acabaram perdendo a renda, infelizmente. Os trabalhadores mais jovens foram os mais atingidos pela pandemia. A perda de emprego entre as pessoas com idade entre 15 e 24 anos foi de 8,7%, contra 3,7% para as pessoas com 25 anos ou mais. Ryder disse que os trabalhadores mais jovens estavam em uma situação precária no mercado de trabalho, mesmo antes da pandemia chegar. Ele ressalta que existe um risco real demais de uma geração perdida. Proporções muito altas de jovens simplesmente saíram do mercado de trabalho e ficaram inativos, diz ele. Nós falamos sobre o perigo de uma geração perdida de jovens como consequência da pandemia de coronavírus. O perigo é que eles se tornem marginalizados ou desligados do mercado de trabalho. E, lamentavelmente, isso pode ter consequências de longo prazo para eles, indo bem além do período da própria pandemia. Só que para falar uma geração assim, se levar em conta, tem que ser muitos anos para poder, se declarar uma geração perdida. Porque, geralmente, uma média de idade por geração, quanto que não é? Então dá para vocês terem uma ideia assim que existe um pouco de exagero nesse caso, meu ponto de vista. A não ser que o coronavírus leve, tipo assim, deixe esse povo, todo mundo desempregado aí por mais de 10, 15 anos. Aí sim já dá para falar que vai ser uma geração perdida. Mas do contrário, questão 1, 2, 3 anos, nem é tanto assim. Dá para falar em questão de geração, tá? Em tempo de desempregado, para uma pessoa que precisa do dinheiro, é muito tempo. Mas eu falo assim, questão de falar sobre gerações. Aí é diferente. A Organização Internacional do Trabalho projeta que a maioria dos países experimentará uma recuperação relativamente forte na segunda metade de 2020, conforme os programas de vacinação entrem em vigor. No entanto, Ryder diz que as lacunas na distribuição de vacinas entre países ricos e em desenvolvimento pode criar uma recuperação desigual em todo o mundo. Bom, isso é fato, né? Acho que precisamos ver muito mais cooperação internacional no campo das vacinas e, na verdade,
no campo da própria política econômica, disse ele. Acho que é fundamentalmente importante agirmos com base no entendimento de que ninguém sairá dessa crise até que todos estejam fora dela. Na parte financeira, sim, com certeza. Principalmente o Japão. Você vê que o Japão, como eu já falei em outros vídeos, e quem acompanha o canal aqui deve se lembrar das minhas análises. O Japão depende muito, mas muito mesmo, dos países vizinhos para poder crescer. Internamente, o Japão já é um país consolidado internamente, então ele não tem mais para onde crescer se depender só da renda interna. Mas ele depende das exportações para poder crescer, para poder haver a expansão econômica dele. Se não for isso, sem chance. E sem os países vizinhos, sem chance. Então, se as pessoas não mudarem a mentalidade de que o vizinho precisa estar bem para nós podermos crescermos juntos, nesse ponto eu concordo muito com ele. Tá? O coronavírus veio aqui para mostrar uma dessas coisas, que nós não somos autossuficientes. Ninguém nasceu para ser uma ilha. Só um exemplo, você teve que ter ajuda para nascer, a sua concepção, no caso assim, para você ser gerado, foi necessitado duas pessoas, tá? Pai e mãe. Para você nascer, você precisou de ajuda, tá? Para você, nos seus estudos, você precisou de ajuda, tá? Quando você fica doente, se você não for um médico, claro, você vai precisar de ajuda. Para você comer, você precisa de ajuda. Se não fosse o agricultor, se não fosse a pessoa que matasse a galinha, o porco, o boi que você come. Então ninguém é autossuficiente, até para morrer. Você vai precisar de ajuda, porque alguém vai ter que enterrar seu corpo. Ou você vai morrer, vai ficar jogado numa vala rasa lá. Então, ninguém nasceu para ser autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Então nós temos que ter um pouco de humildade, sim. E reconhecer que nós precisamos da ajuda das pessoas. Nós precisamos das outras pessoas, seja diretamente ou indiretamente. Então ficar com esse orgulho todo, esse orgulho besta que as pessoas têm ultimamente, não leva ninguém a lugar nenhum. Tá? Claro que tem pessoas muito safadas, muito sacanas, que se utilizam desse argumento para ficar mamando nas costas das outras. Isso é fato também. Por isso que é importante você ser bom, você não ser bonzinho. Você ser bonzinho, você vai ficar falando sim para tudo e todos. E os outros vão montar nas suas costas, vão sugar suas energias, né? Seja de forma literal com o seu trabalho, seja de forma indireta, no caso assim, para quem gosta de espiritualidade, o famoso vampirismo, tá? Que suga as energias da pessoa. Mas de qualquer maneira, né, ninguém nasceu para ser autossuficiente. Então vamos ser humildes sim e aceitar que nós dependemos de outras pessoas. Claro que também não vamos ficar querendo montar nas costas delas, dar um de vitimismo, né? E temos que fazer a nossa parte também. Mas de qualquer maneira, é igual o amor, né? O amor assim, carnal que nós falamos assim, não a tal da ágape, que é o amor, né, de Deus, mas o amor carnal. Mesmo que seja homem, mulher, mulher com mulher, homem com homem, você não depende de uma outra pessoa. Mesma coisa você com o cachorrinho, você com o seu gatinho. Você depende de um outro ser, né? E aquele ser também depende de você. Então vamos sim todos dar as mãos, vamos ser mais humildes, vamos ser mais solidários com as pessoas. Na medida do possível também, tá? Não deixa os outros te fazer de besta também, porque é complicado. Porque a pessoa fica bem e você fica com cara de tacho, e ela fica com os louros e você fica com as lágrimas. Então temos que nos precaver também, mas dependemos sempre das pessoas em alguma ocasião da vida. Não somos todos autossuficientes, certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.